Boa noite, Edinho Bolsonaro. Havendo o número legal de vereador, declaro aberta a sessão ordinária do dia 23, dia 26 de 2023. 19. Vou começar de novo. 19/6. Sessão ordinária. Havendo o número legal de vereador, declaro aberta a sessão ordinária do dia 19 de 6 de 2023, às 8 horas. E convido para fazer a leitura do texto bíblico o vereador João. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como os colaboradores de Cristo, nós os exortamos a não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: no momento favorável, eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. E agora o momento favorável é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Mas em tu nos recomendamos como o ministro de Deus, como muitas paciências, muitas tribulações e necessidades, e angústia, em açoites, em prisões, e tumultos, e fadigas, em insônias, em jejum, em castidade, em compreensão, em longanimidade, em bondade, no Espírito Santo, em amor sincero, em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de justiça, ofensiva e defensivas, em honra e desonra, em má e em boa fama, considerando sedutores, sendo porém verazes como os desconhecidos, sendo porém bem conhecido, como moribundos, embora vivamos como castigados, mas não mortos, como os aflitos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muito, com quem nada possui, mas temos tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aprovação da 17ª sessão ordinária. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passando pela sua aprovação. O vereador que concorda com o nosso estado, contrário se manifesta. Aprovado por todos. Pequeno expediente. Pequeno expediente, o presidente apresenta o projeto de lei LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao ano 2024. Mensagem número 14, de 2023. Excelentíssimo senhor Sidnei Preceto Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Fênix. Temos uma vez mais a erguida e insofismável satisfação de encaminhar ao egrégio Poder Legislativo para o estudo, análise, debate e deliberação posterior o projeto de lei número 14 de 2023, que consta da proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2024, acompanhando da seguinte justificativa. O presente projeto de lei estabelece as diretrizes orçamentárias para o ano 2024, segundo o conjunto de metas projetadas através do Plano Plurianual PPA, referente ao período 2022 a 2025, que será encaminhado ao Poder Legislativo. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, estabelece que o sistema orçamentário brasileiro se compõe da Lei Plurianual PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e a da Lei Orçamentária Anual LOA, todas da iniciativa do Poder Executivo.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é o instrumento de planejamento que estabelece as metas e prioridades da administração pública, que orienta a elaboração da lei orçamentária anual. São, pois, diretrizes para elaborar a lei orçamentária, que será apreciada após a aprovação com possíveis emendas dessa LDO. A proposta de LDO para o exercício 2024 foi elaborada com todo cuidado e especial atenção em vista à difícil situação do momento econômico pelos órgãos técnicos do Poder Executivo Municipal, em consonância com o que dispõe a Lei Complementar Federal nº 101, de 5 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Federal 4.320, de 64, Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e instruções técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional. Assim fazem parte deste projeto de lei os anexos das metas fiscais, os riscos fiscais, de acordo com as normas padronização da Secretaria do Tesouro Nacional, a qual será encaminhada a esse egrégio Poder Legislativo. Cada vez mais se exige responsabilidade dos gestores públicos na condução dos orçamentos, para que haja perfeito equilíbrio entre o que é arrecadado e o que se gasta. As projeções das receitas serão estimadas pelos técnicos e profissionais encarregados da elaboração dessa lei de diretrizes orçamentárias, com base nas projeções das variáveis macroeconômicas do governo estadual. Há que considerar-se que essas projeções são otimistas em face ao quadro econômico em desdobramento no universo e na atual conjuntura econômica brasileira. Portanto, a inflação poderá oscilar bastante para cima ou para baixo, dependendo do componente de condução da economia. Em função de uma recuperação gradual da receita, em especial no que tange ao ICMS, FPM, IPVA e IPTU, as principais receitas da administração municipal organizadas acreditar em uma recuperação da economia para que se cumpra os valores estimados para cada receita orçada. Segue cópia de anexos destacando metas prioritárias que farão parte integrante do projeto de lei, onde constam as previsões de despesa do Executivo Municipal, bem como do Poder Legislativo, para que os senhores possam tomar conhecimento detalhado e fazer análises cabíveis e necessárias. Ademais disso, colocamos-nos ao inteiro dispor dessa distinta Câmara Municipal de Vereadores e da distinta edilidade para necessários e eventuais esclarecimentos, bem como informações adicionais para a conveniente apreciação dessa matéria, de vital importância para os rumos da gestão pública municipal, e aproveitamos a oportunidade para manifestar nossa elevada e calorosa estima, a mais alta consideração no aguardo da aprovação da matéria inclusa no projeto de lei em questão, após o costumeiro estudo detalhado, a análise pormenorizada e o debate indispensável. Observa-se que o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas do governo estabelecidos no Plano Plurianual para o período de 2022-2025 e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, submetemos a Vossa Excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024. Nesta oportunidade, apresento a Vossas Excelências e Edes o protesto de minha elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Altair Molina Serrano, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 14/2023. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2024 e da outras providências. A Câmara Municipal de Fênix, Estado do Paraná, aprovará e eu, Altair Molina Serrano, Prefeito Municipal, sancionarei a seguinte lei. Artigo 1º. Nos termos da Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 2º da Lei 4.320 de 64, e Lei Orgânica do Município, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2024, orientada à elaboração respectiva
da Lei Orçamentária Anual dispõe sobre alterações na legislação tributária e atende às determinações impostas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e portarias da Secretaria de Tesouro Nacional, compreendendo: primeiro, as metas e prioridades da administração pública. Inciso segundo, a organização e a estrutura dos orçamentos. Terceiro, as diretrizes específicas para o Poder Legislativo. Quarto, as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos municipal e suas alterações. 5. As disposições sobre alterações da legislação tributária no município. 6. Disposições gerais. Capítulo 1. As metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receita, despesa, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2024 estão identificadas nos demonstrativos 1 a 7 desta lei, em conformidade com as determinações técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional, STN. Artigo 3º. Os anexos e metas fiscais referidos do artigo 2º desta lei, apresentados de forma consolidada no município, constitui-se dos seguintes: parágrafo 1º, demonstrativo 1, metas anuais. Parágrafo 2º, demonstrativo 2, avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior. Parágrafo 3º, demonstrativo 3, de metas fiscais atuais comparadas com metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. Parágrafo 4º, demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido. Parágrafo 5º, demonstrativo 5, orientação e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Parágrafo 6º, demonstrativo 6, estimativa e compensação de renúncia e receita. Parágrafo 7, demonstrativo 7, margem de expansão da despesa obrigatória de caráter continuado. Parágrafo 8º, demonstrativo do anexo de riscos fiscais, contendo o demonstrativo de riscos fiscais e previdenciários. Parágrafo 9º, demonstrativo de anexo de metas e prioridades. Capítulo 2º, organização e estrutura dos orçamentos. Artigo 4º, para efeitos dessa lei entende-se por: inciso 1º, programa, o instrumento de organização e ação governamental que visa a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurados por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Segundo, atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, dos quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo. Terceiro, projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, dos quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação e governo. Quarto, operação especial, a despesa que não contribui para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, dos quais não resulta um produto e não gera uma contraprestação direta sobre forma de bens ou serviços. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividade, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como a unidade orçamentária responsável pela realização da ação. Parágrafo 2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção aos quais se vinculam, na forma do dispositivo disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 3º. As atividades e projetos serão dispostos de modo a especificar a localização física integral ou parcial dos programas do governo. Artigo 5º. O orçamento fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária detalhada, por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza e despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa e as fontes de recurso. Artigo 6º. A lei orçamentária indicará as fontes de recursos determinadas por instrumento técnico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Artigo 7º. As metas físicas serão indicadas no desdobramento da programação, vinculado às respectivas atividades e projetos. Artigo 8º. O orçamento para o exercício 2024 abrangerá os poderes legislativo e executivo, fundações, fundos, empresas públicas e outras que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social, e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal. Artigo 9º. O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo em conforme estabelecidos no artigo 85, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município e no artigo 22, seus incisos e parágrafo único da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, e será composto de: primeiro, projeto de lei acompanhamento de mensagem; segundo, quadro orçamentário consolidado; terceiro, anexo orçamentário fiscal, discriminando a receita e a despesa na forma definida nessa lei; quarto, anexo orçamentário de investimento a que se refere o inciso 2º do parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, na forma definida na lei. Quinto, discriminação da legislação da receita e da despesa referente ao orçamento fiscal. Sexto, especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais em termos de metas visadas, decompostas em estimativa de custos das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificativa econômica, financeira, social e administrativa. Parágrafo 1º. Os quadros orçamentários que se referem ao inciso 2º deste artigo, incluindo os quadros que se referem ao inciso 3º do artigo 22 da Lei Federal 4.320, são os seguintes: primeiro, resumo de receitas orçamentária fiscal por categoria econômica; segundo, resumo de despesa orçamentária fiscal por categoria econômica; terceiro, receita e despesa orçamentária fiscal segundo as categorias econômicas, conforme anexo 1 da Lei Federal 4.320, de 64. Evolução da receita orçamentária fiscal segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes. Receita do orçamento fiscal de acordo com a classificação constante no anexo 3 da lei. Sexto, despesa orçamentária fiscal segundo o poder e o órgão dos grupos de natureza de despesa. Sétimo, despesa orçamentária fiscal segundo a função, subfunção, programa de grupos de natureza de despesa. Nono, da aplicação dos recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos do artigo 202 da Constituição Federal. Décimo, da aplicação dos recursos referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, na forma da legislação. 11º, da apreciação dos recursos financeiros da despesa do Poder Legislativo Municipal, conforme a Emenda Constitucional 25 e o artigo 20 da Lei Complementar número 101 de 2000. 12º, da receita corrente líquida com base no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar número 101 de 2000 e da despesa com pessoal. 13º, da apreciação dos recursos reservados à saúde, conforme a Emenda Constitucional número 29. 14º, resumo das fontes de financiamento e despesas orçamentárias do investimento segundo órgão, função e subfunção e programa. Parágrafo 2º. A mensagem ao encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá a justificativa da estimativa e fixação dos principais itens na receita e despesa, respectivamente. Parágrafo 3º. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal o projeto de lei orçamentário dos créditos adicionais por meio eletrônico com sua despesa discriminada por elemento. Capítulo 3º. As diretrizes específicas para o Poder Legislativo. Artigo 10º. O Poder Legislativo, até o dia 10 de agosto do presente exercício, em conformidade com a Emenda Constitucional 25 de 2000, encaminhará ao Executivo Municipal proposta orçamentária da Câmara, limitada a 7% da receita tributária das transferências previstas. Parágrafo 5º do artigo 153, nos artigos 158 a 59 da Constituição Federal e os contidos na Resolução 33 de 2012 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Capítulo 4º. As diretrizes gerais para a elaboração da execução dos orçamentos do município e suas alterações. Artigo 11.
As metas prioritárias da administração municipal para o exercício financeiro de 2024 estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual 2022-2025, compatíveis com os objetos e normas estabelecidos na lei. Parágrafo 1º. O projeto de lei orçamentária anual será abordado em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma do caput desse artigo. Parágrafo 2º. Na destinação dos recursos a ações constantes do projeto de lei orçamentária será adotados os critérios estabelecidos em lei específica no Plano Plurianual. Artigo 12º. O orçamento fiscal estimará as receitas e fixará as despesas dos poderes legislativo e executivo, bem como seus órgãos, fundos municipais, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade, da exclusividade, da publicidade e da legalidade. Artigo 13º. As propostas orçamentárias que não conterá dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa atenderá a um processo de planejamento permanente, a descentralização, a participação comunitária, conterá ainda reservas de contingência e compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes executivo e legislativo municipal, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundos mantidos pelo poder público municipal, e obedecerá à fixação das despesas e na estimativa de receitas aos princípios de: primeiro, prioridade de investimento na área social; segundo, austeridade na gestão dos recursos públicos; terceiro, modernização e ação governamental; quarto, equilíbrio orçamentário tanto na previsão como na execução orçamentária. Parágrafo 1º. A discriminação das despesas quanto à natureza far-se-á no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. Parágrafo 2º. A execução orçamentária financeira das despesas realizadas de forma descentralizada observarão as normas estabelecidas pela Secretaria de Tesouro Nacional. Parágrafo 3º. A criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhada da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvadas as despesas consideradas irrelevantes e que não ultrapassem o 1% da receita corrente líquida. Artigo 14º. O projeto de lei orçamentário municipal de Fênix, relativo ao exercício de 2024, deverá obedecer aos princípios da justiça social, do controle social, da transparência, na elaboração e execução dos orçamentos e da economicidade, observados os seguintes: o princípio da justiça social implica assegurar na elaboração e na execução do orçamento projetos e atividades que possam reduzir a desigualdade entre os indivíduos e regiões da cidade, bem como combater a exclusão social com investimentos prioritários nas áreas sociais. O princípio do controle social implica assegurar todos os cidadãos participação no acompanhamento do orçamento. Terceiro, o princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização de meios disponíveis para garantir real acesso dos meios à informação relativa ao orçamento. Quarto, o princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na eficiência dos atos de despesa que conduz à própria eficiência da atividade administrativa. Quinto, austeridade na gestão dos recursos públicos. Sexto, modernização na ação governamental. Sétimo, equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Parágrafo único. A discriminação das despesas quanto à natureza far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação. Artigo 15º. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios da unidade, universalidade, anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão de receita para o exercício. Artigo 16º. As receitas e despesas serão estimadas tomando por base o índice de inflação apurado nos últimos 12 meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês. Parágrafo 1º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações na legislação tributária, incluindo a administração o seguinte: primeiro, a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias. Segundo, a expansão do número de contribuintes para a desburocratização, para a abertura de empresas e a regularização
isenção dos comerciantes e prestadores de serviços que atuam na informalidade. Terceiro, atualização do cadastro imobiliário fiscal. Quarto, implantação de ferramentas gerenciais informatizadas para acompanhamento e melhoria da arrecadação dos tributos municipais, ISSQN, IPTU e ITBI. Revisão geral para regularização e atualização do PGV, Planta Genérica de Valores. Parágrafo 2º. As taxas políticas e administrativas deverão remunerar as atividades municipal de maneira a equilibrar a respectiva despesa. Parágrafo 3º. Nenhum compromisso será assumido sem que existam dotações orçamentárias e recursos financeiros previstos na programação do desembolso, e a inscrição de restos a pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa. Parágrafo 4º. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária financeira ocorrida sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas na inobservância do parágrafo anterior. Artigo 17º. Constitui risco fiscal aquele capaz de alterar o equilíbrio das contas públicas no município. Artigo 4º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E caso se concretize, serão atendidos com recursos de reserva de contingência, e também se houver o excesso da arrecadação e o superávit financeiro do exercício de 2022. Parágrafo único. Sendo esses recursos insuficientes à execução, o Executivo Municipal encaminhará projeto de lei à Câmara Municipal propondo a anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas. Artigo 18. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão na lei orçamentária anual se contemplados no plano plurianual. Artigo 19º. Para atender o dispositivo da Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte: estabelecer programação financeira e o cronograma de execução do desembolso mensal. Segundo, publicar em até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotação. Terceiro, o Poder Executivo emitirá ao final de cada semestre relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento de metas fiscais em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. Quarto, o plano de lei de diretrizes orçamentárias, orçamentos, prestação de contas, pareceres do Tribunal de Contas serão amplamente divulgados, inclusive na internet, e ficarão à disposição da comunidade. 5. O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, atendendo ao artigo constitucional que trata a matéria sob forma de transferência. Artigo 20. As despesas com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes, e o aumento para o próximo exercício ficará condicionado à existência de recursos expressos na atualização legislativa, não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da receita corrente líquida. Artigo 21. A despesa total com pessoal não ultrapassará em percentual da receita corrente líquida os limites definidos na forma do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 22. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes na lei, podendo, na medida das necessidades, serem elencados novos programas desde que financiados com recursos de outras esferas do governo ou mesmo próprios. Artigo 23. O município poderá conceder ajuda financeira prevista na lei orçamentária a título de subvenção social a entidades sem fins lucrativos e atividades de natureza continuada que preencham as seguintes condições. Primeiro, seja atendimento de direito ao público em funções compatíveis com as da responsabilidade do município. Segundo, associações cooperativas, organizações não governamentais, organizações da sociedade civil de interesse público e organizações sociais. Terceiro, que se achem em dia quanto ao pagamento de tributos devidos ao ente transferidor. Parágrafo 1º. Os repasses serão efetivados através de convênio ou termo de fomento e colaboração,
de acordo com a Lei 8.666 de 93, Lei Federal 101 de 2000 e Lei 13.019 de 2014. Parágrafo 2º. Para habilitar o reconhecimento das subvenções sociais, a entidade deverá apresentar declaração de funcionamento regular do último ano imediatamente anterior ao da elaboração do convênio e o termo de fomento de colaboração e comprovante do mandato de sua diretoria. Parágrafo 3º. A municipalidade deverá firmar convênio ou termo de parceria observando o que está na Lei Federal 13.019 de 2014, de 31 de julho de 2014. Parágrafo 4º. As entidades beneficiadas no termo desse artigo prestarão contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná de acordo com a Resolução 28 de 2011 e Instrução Normativa 061 de 2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos recursos recebidos do Poder Executivo, ficando proibido novo repasse caso não tenha prestação de contas pendente até a devida regularização. Artigo 24. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento das metas e objetivos para os quais receberam os recursos em consonância com o plano de trabalho. Artigo 25. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas sem fins lucrativos beneficiará somente aqueles de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, dependendo de autorização da lei específica, devendo também atender à Lei Federal 13.019 de 2014. Parágrafo único. As entidades beneficiadas com o recurso do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias contados ao recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade Municipal, artigo 40, parágrafo 1 da Constituição Federal. Artigo 26. O município poderá conceder incentivos fiscais ao desenvolvimento de atividades na área social, industrial, cultural e de esporte mediante lei específica. Artigo 27. O Executivo Municipal poderá ainda conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da Receita e serem objeto de estudo de seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que inicia sua vigência e nos 2 subsequentes. Artigo 28. O Poder Executivo enviará até 3 meses antes do encerramento do exercício financeiro, conforme artigo 85, parágrafo 3º, inciso 3º, o projeto de lei orçamentário à Câmara Municipal, que apreciará até o fim da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para a sanção e demais providências. Artigo 29. Constarão da proposta orçamentária do município demonstrativos discriminando a totalidade das receitas e das despesas da entidade da administração direta e indireta. Artigo 30. Fica o Poder Executivo autorizado a adequar o PPA durante o exercício 2024, objetivando adequá-lo às mudanças da legislação vigente. Artigo 31. É vedada a inclusão na lei orçamentária de recursos municipais para custeio de despesas e de competência de outras esferas do governo, exceto a formalizada entre o Executivo Municipal e as entidades sem fins lucrativos, atendendo à Lei Federal 13.019 de 2014. Artigo 32. Caso os valores previstos na lei se apresentem defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, poderá o orçamento inicial ser corrigido pela inflação, pelo índice utilizado pelo Código Tributário Municipal. Artigo 33. A lei orçamentária conterá reserva de contingência para o Executivo e demais órgãos da administração indireta, que será equivalente a, no mínimo, 1% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2024 e poderá ser destinadas a: parágrafo 1º, cobertura de crédito adicional. Parágrafo 2º, atender passivos contingentes. Parágrafo 3º, cobertura de outros riscos
e eventos fiscais imprevistos. Inciso 1º. Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos e contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e também para obter créditos adicionais suplementares conforme disposto na Portaria MPO número 42 de 1999 e Portaria 5ª da Secretaria de Tesouro Nacional número 163 de 2001, artigo 8º. Inciso 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados aos riscos fiscais imprevistos, casos esses não se concretizem até o dia 30 de novembro de 2024, poderão ser utilizados pelo ato do chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de crédito adicional suplementar de dotações que se tornam insuficientes através de ato próprio. Parágrafo 4º. O projeto de lei orçamentária de 2024 conterá ainda reservas específicas não superiores a 1,2% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2024 para atender: primeiro, emendas individuais ao projeto de lei orçamentária na forma do inciso 1º do parágrafo único do artigo 87 da Lei Orgânica Municipal de Fênix. Artigo 34. O Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e Adolescente, Fundo Municipal da Saúde e Fundo Municipal da Educação farão parte do orçamento geral do município na forma da unidade orçamentária. Parágrafo único. Os demais fundos criados eventualmente no decorrer do exercício na mesma forma do caput desse artigo fará parte do orçamento geral municipal na forma da unidade. Artigo 35. Na elaboração da proposta orçamentária de 2024, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nessa lei, a fim de contabilizar as despesas orçadas e a receita estimada, na forma de preservar o equilíbrio das contas públicas. Artigo 36. Os estudos para a definição do orçamento da receita para 2024 deverão observar os efeitos das alterações da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos 3 exercícios, e a projeção para os 2 seguintes. Parágrafo único. Em até 30 dias antes do prazo do encaminhamento da proposta orçamentária do Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público os estudos de estimativas das receitas para o exercício subsequente e a respectiva memória de cálculo. Artigo 37. Na hipótese da ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º, o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31, todos da Lei Complementar 101 de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações específicas. Parágrafo 1º. Exclui-se do caput desse artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal do município e as despesas destinadas ao serviço da dívida. Parágrafo 2º. No caso da limitação de empenhos e da movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas. Primeiro, com pessoal em cargos patronais. Segundo, com conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 3º. Na hipótese da ocorrência do disposto do caput desse artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira. Parágrafo 4º. A limitação de empenho se definirá através do Poder Executivo, determinando em qual área a despesa será limitada até o equilíbrio financeiro seja restabelecido. Artigo 38. As despesas obrigatórias de caráter continuado em relação à receita corrente líquida programada para 2024 poderão ser expandidas em até 5%, tornando-se bases das despesas obrigatórias de caráter continuado fixa na Lei Orçamentária Anual de 2023. Artigo 39.
As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro 2024 deverão estar definidas e demonstradas no plano plurianual de 2022 a 2025, compatíveis com objetivos e normas estabelecidas nessa lei. Artigo 40. A mensagem, ao encaminhar a proposta orçamentária de que trata o artigo 22, parágrafo único, inciso 1º da Lei nº 4.320 de 64, conterá todos os anexos exigidos na legislação pertinente. Parágrafo único. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2024, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual dentro do limite de 1/12 do total de cada dotação. Artigo 41. O Executivo e o Legislativo, mediante a lei autorizativa, poderão, em 2024, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar as remunerações de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes deste ato deverão ser previstos na Lei do Orçamento de 2024. Artigo 42. No caso de necessidades temporárias e excepcional de interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras por servidores, quando as despesas com pessoal não exceder 95% do limite do artigo 29, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 42. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro, exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão. Segundo, eliminação das despesas com hora extra. Terceiro, demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Quarto, eliminação de vantagens concedidas a servidores. Capítulo 5º. Disposições sobre as alterações na legislação tributária. Artigo 44. Ocorrendo alteração na legislação tributária em vigor decorrente de lei aprovada até o término deste exercício, que impliquem acréscimo em relação à estimativa de receita constante no projeto de lei orçamentário, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orçamentária. Artigo 45. Os tributos poderão ser corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pelo IPCA-E do IBGE ou outro indexador que venha a substituí-lo. Artigo 46. Na previsão da receita para o exercício de 2024 serão observados incentivos e os benefícios fiscais estabelecidos nas leis municipais, se atendidas às exigências do artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 47. Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral, de alteração de alíquotas ou de modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributo e contribuições e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado deverão atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000, devendo ser instruídos com demonstrativos evidenciando que não são afetadas as metas de resultado nominal e primário. Artigo 48. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito poderão ser cancelados mediante autorização da lei, não se constituindo como renúncia da receita para efeito do disposto no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 49. O ato de conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante no orçamento da Receita somente entrará em vigor na adoção das medidas de compensação. Capítulo 6. Das disposições gerais. Artigo 50. São consideradas legais as despesas com multa e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria, devidamente comprovados pela Tesouraria Municipal, exceto falta de planejamento financeiro que provoque desequilíbrio das finanças públicas.
Artigo 51. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 52. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos de administração direta e indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Artigo 53. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o anexo de metas e prioridades dos orçamentos compreendendo LOA, LDO e PPA, sempre que houver necessidade por decreto executivo municipal até o limite previsto do caput do artigo 7 desta lei, para fins de atender a Lei Complementar 101 de 2000, no que tange a seu aspecto de planejamento. Artigo 54. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações nos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicional, enquanto não iniciada a votação no tocante às partes cuja alteração é proposta. Parágrafo único. O Executivo Municipal, a cada quadrimestre, poderá reavaliar o plano plurianual de investimento. Artigo 55. Os repasses para o Legislativo Municipal deverão ser efetuados até o dia 20 de cada mês. Artigo 56. Os poderes executivos e legislativos, por ato próprio, ficam autorizados a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 15% do total da despesa fixada nesta lei, nos termos do artigo 7, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Parágrafo 1º. Não compõe o percentual acima citado suplementações que envolvem cobertura de despesa de pessoal para pessoal, bem como pessoal para obrigações patronais ou obrigações patronais para pessoal, podendo essas serem feitas por ato próprio do Executivo Municipal e ou Legislativo Municipal. Parágrafo 2º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa em modalidade de aplicação para outro dentro do mesmo projeto, atividade ou operação especial poderá ser feita por decreto do prefeito municipal no âmbito do Poder Executivo e por decreto legislativo do presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo. Fica o Executivo Municipal, parágrafo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado por ato próprio a realizar suplementações nas dotações definidas no orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários vinculados ou próprios dos projetos, atividades, operações específicas e obras, bem como suplementação de excesso de arrecadação, sob a previsão orçamentária individualizada por fontes de recursos, nos termos previstos no inciso 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como por superávit financeiro do exercício anterior, e nos termos previstos no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de assegurar a execução dos programas definidos nessa lei, os quais não serão computados no limite de créditos adicional autorizado no caput desse artigo. Artigo 57. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar premiação em espécie, bens por ocasião da realização de eventos no município, obedecendo ao cronograma previsto em lei. Artigo 58. A administração da dívida pública municipal tem como objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Parágrafo 1º. Deverão ser garantidos na lei orçamentária os recursos necessários para o pagamento da dívida. Parágrafo 2º. O município subordinar-se-á às normas estabelecidas em resolução do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto ao artigo 52, inciso 6º e 9º da Constituição Federal. Artigo 59.
O valor da dotação destinada ao pagamento de precatório será informado pela Procuradoria-Geral do Município ao setor de contabilidade, observada a determinação do artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 60. A Lei Orçamentária de 2024 incluirá dotações para o pagamento de precatórios cujos processos contenham pelo menos um dos seguintes documentos. Primeiro, certidão de trânsito julgado dos embargos e execução no todo ou parte não embargada. Segundo, certidão que não tenha sido oposto a embargos ou qualquer impugnação ao respectivo cálculo. Artigo 61. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará à Secretaria Municipal de Fazenda até o dia 15 de julho do corrente exercício a relação dos débitos decorrentes dos precatórios judiciários inscritos em 1º de julho de 2023 e serão incluídos na proposta orçamentária de 2024. Primeiro, número, data do ajuizamento à ação originária. Segundo, número do precatório. Terceiro, tipo da causa. Quarto, enquadramento. Quinto, data da atuação do precatório. Sexto, nome do beneficiário. Sétimo, valor do precatório a ser pago. Oitavo, data do trânsito julgado. Nono, número da vara ou comarca de origem. Décimo, cópia do ofício requisitório no caso de precatório trabalhista e cópia da requisição de pagamento no caso de ação civil. Parágrafo único. A forma de pagamento e atualização monetária dos precatórios das parcelas resultantes observarão no exercício 2024 os índices atualizados pelo Poder Judiciário, respectivo, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, Emenda Constitucional número 62 de 2009 e Decreto número 213 de 2010. Artigo 62. O pagamento das obrigações de pequeno valor de que trata o artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional número 20 de 2015, 20 de 15 de dezembro de 98, pela Emenda Constitucional 62 de 9 de dezembro de 2009, sujeitar-se-á ao disposto na Lei 11.467 de 2011. Artigo 63. A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por intermédio do consórcio público conforme regulamentação fixada na Lei Federal. Artigo 64. A Administração Pública Municipal poderá destinar recursos materiais de distribuição gratuita, destinada a atender despesas para aquisição de materiais de distribuição gratuita, tais como livro didático, benefícios que possam ser distribuídos gratuitamente. Artigo 65. As emendas ao projeto de lei orçamentário anual só serão admitidas desde que sejam compatíveis com a presente lei. Segundo, indiquem recursos necessários admitidos apenas os provimentos de anulação de despesa ou de recursos que se referem ao inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 33, excluído as que incidam sobre a. Dotação para pessoal e encargos. B. Serviço da dívida. C. Transferência da União, convênio, operação de crédito, contratos, acordos, ajustes e instrumentos similares, desde que vinculado à programação específica. D. Despesa referente a vinculações constitucionais. Terceiro, seja relacionados a. Correção de erros ou omissões. B. Ao dispositivos do texto do projeto de lei. Artigo 66. Somente serão inscritos os restos a pagar e as despesas empenhadas efetivamente liquidadas até 31 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Para fins do disposto nesse artigo, considerar-se realizadas as despesas em que a contraprestação de bens, serviços ou obras tenha efetivamente ocorrido no exercício e que estejam devidamente amparados por títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, conforme estabelecido no artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 64. Artigo 67. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá 30 dias após a publicação do orçamento a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para os órgãos ou unidades gestoras, se for o caso. Artigo 68. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Edifício Municipal de Fênix,
Estado do Paraná, ao 7 de junho de 2023, Altair Molina Serrano, prefeito municipal. É o que tinha para o expediente. Uso da tribuna. Pelé, Stefano. Gilson. Pingo. João. Dispensa a palavra. Coco. Dispensa a palavra. Joaquim. Tochico. E Joaquim. Dispensa a palavra. Ordem do dia. Nada consta. Eu quero agradecer a presença do vereador, agradecer a presença do Edinho, agradecer a presença do Sueli, e não tendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a sessão.